Oi, oi, Jojo é bom, eu sou o Figurante e bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. E hoje estamos aqui para celebrar a volta de Hunter x Hunter. Sim, depois de tanto tempo em hiato, depois de 2 longos anos sem capítulos novos, recentemente saiu aí o capítulo 401. Estamos aqui para falar de toda essa volta dele, comentar também um pouquinho sobre esse novo capítulo, mas também sobre como foi toda essa espera, sobre o que esperar, né, das coisas que ainda estão por vir, das coisas que ainda vão se resolver. E tem muita coisa pra gente falar, sabe? Vai ser bem divertido aqui esse comentário, essa conversa que eu vou ter com vocês, pois realmente tem muita coisa pra se especular, pra se lembrar, e muita coisa também que a gente vai esquecer, porque tem cada conflito, cada coisa complicada que às vezes o cérebro não processa tudo, mas a gente vai lembrar. Enfim, vamos ter uma boa conversa, meus amigos. Estamos aqui pra isso, pra celebrar esta volta de Hunter x Hunter. Meus amigos, Hunter x Hunter tá de volta, caramba, quanto tempo, é até estranho falar isso, né, Hunter x Hunter tá de volta, porque ficar tanto tempo sem ter que a gente até se acostuma, né, com esses longos hiatos, que já é de praxe, mas eles têm que acontecer, sabe, não tem outro jeito. Infelizmente, Togashi, ele luta aí com vários problemas e pra mim, tudo que interessa é a saúde dele, sabe, a saúde dele importa mais do que os mangás saírem regularmente, isso com certeza. E eu já até fiz um vídeo falando bastante sobre isso, sabe? Falando focado nisso, de que a saúde do autor é o que realmente importa e a obra fica em segundo plano quando esses problemas vêm. Mas é bom saber que ele teve uma evolução nesse caso, que ele aprendeu mais sobre o que estava fazendo ele sofrer, sabe? Ele falou que colorir ali é a pior parte, a parte onde a postura dele muda e onde as coisas começam a doer, as coisas começam a ficar fora do lugar, e onde complica tudo. Então, se ele sabe onde dói mais, quer dizer que ele pode procurar soluções para amenizar isso e outros caminhos. Então, eu realmente fico feliz quando ele vai e consegue publicar um capítulo novo, sabe? Consegue adiantar um monte de capítulos e está disponível pra gente, sabe? Disponibilizar pra gente esse trabalho dele. Então, eu fico muito feliz, primeiro por ele, que ele é um mangaka sensacional, que já sofreu demais e ainda sofre. Então eu compartilho com vocês a minha felicidade de ver que ele tá conseguindo seguir em frente com o seu trabalho, mesmo enfrentando tanta coisa. Então esse é o primeiro ponto. E outro ponto é que a obra tá de volta, cara. Simplesmente isso, cara. Uma das melhores obras de todos os tempos, assim, se tratando de mangá, se tratando do anime também, mas agora estamos falando do mangá, né? Porque, cara, às vezes a gente esquece do tamanho que é Hunter x Hunter, cara. Hunter x Hunter não é qualquer coisa, assim, um dos pilares dos shonens modernos até, pode-se dizer. Ele é de 98, se não me engano. E ele tava sempre nas cabeças quando tava lançando, sabe? Sempre ali nos primeiros, em termos de vendas, mesmo sofrendo desde sempre com os hiatos, ele sempre se colocou numa posição assim que dificilmente será abatida, dificilmente será alcançada. E a gente vê pela complexidade que ele tá agora, que é difícil de parar, assim. Eu tenho em mente que a partir do momento que o Togashi soltar o freio, ninguém pega, sabe? Ninguém pega, ele caminha passos largos para se tornar ali, na minha opinião, o melhor shonen de porrada de todos os tempos, sabe? O shonen de porrada mais sólido de todos os tempos, porque ele explora tanta coisa, ele passa por cima de tanta coisa, que fica difícil, assim. Sei que tem excelentes shonens por aí, muitos que tem um começo, meio e fim bom, né? A gente vê aí vários shonens que são bons, eu não desmereço nenhum deles, pelo contrário, assim. Não é porque eu tô exaltando uma obra que, por algum motivo, eu tenho que rebaixar as outras, pelo contrário, justamente por ter outras tão boas que, pra mim, é um deleite. O Hunter tá, assim, tão bom que, na minha opinião, supera essas obras, sabe? Ele não tá competindo contra ninguém. E ele nem tá competindo, na verdade. Isso não é uma competição, isso só existe na nossa cabecinha, que não compreende as coisas direito, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, sabe? Só tô brincando aqui, mas tudo isso pra falar que eu gosto de Hunter x Hunter e acho que é uma das melhores obras já feitas e que ela não perde, sabe? Entra hiato, sai hiato e parece que nesses tempos o Togashi até melhora, sabe? A arte dele até melhora, os conflitos nem se fala, a trama cada vez fica mais densa, cada vez fica mais dúvidas, cada vez tem mais mistérios e por mais que a gente tenha resposta para alguns, a gente fica com muitos outros sem saber nada. Então é sempre algo intrigante, tem sempre algo para se importar e muita coisa para se importar, né? Eu posso falar para vocês, relembrar vocês o que está acontecendo agora, sabe? O que está acontecendo nessa parte
do mangá, que é muita coisa. A começar pela Guerra de Sucessão, cara. A Guerra dos Príncipes ali. E tem ali 14 príncipes e só um pode sobreviver, ou talvez nenhum sobre, ninguém sabe, não dá pra saber. Tem cenas enigmáticas, como os 14 caixões lá numa salinha, tipo, a gente se pergunta se tem 14 caixões, tem 14 príncipes, não era pra ter 13, sabe, não era pra ter menos um, pra sobrar um vivo. Então tem muitas perguntas ainda, e essa guerra tá demais, porque tem vários conflitos ali, tem vários subconflitos, tem alianças, tem traições, tem reviravoltas ali. A todo momento você tá atento, sabe? Porque a qualquer hora pode acontecer alguma coisa. A qualquer hora um príncipe pode ir de vapo. A qualquer hora um guarda-costas ali pode se mostrar um traidor, um cara mais leal do que se podia imaginar. Então a gente tá sempre on edge, sabe? A gente tá sempre ali aflito que alguma coisa vai acontecer, porque vai acontecer. Sabe, a gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas sempre acontece alguma coisa que a gente não espera. O Togashi é um mestre da subversão. Não existe ninguém mais subversivo que o Togashi quando se trata em escrever essas coisas, sabe? Em escrever essas coisas que a gente não espera. E então nesse arco, né, de sucessão aí dos príncipes, a todo momento ali tem alguma movimentação que a gente tem que se importar, sabe? Tem cada príncipe ali, tem seus aliados, tem seus concorrentes. E cada um com suas motivações, que a gente vai descobrindo pouquinho a pouquinho, sabe? O Togashi vai dando ali em doses homeopáticas pra gente cada vez que sai um capítulo novo. E isso é muito interessante de ver, sabe? É muito interessante de se acompanhar. E como se não fosse isso, assim, tem muito mais coisas acontecendo ali. Você vê que o navio tem um monte de andares, assim, né? Tem um monte de patamares ali, onde cada um tem sua importância, cada um tem sua conexão. E a gente vê que lá embaixo, por exemplo, tá acontecendo aquela coisa das máfias, sabe? Tem 3 máfias ali, 3 famílias ali, com suas motivações e entrando em conflitos que a gente não sabe pra onde vão. E os personagens que estão inseridos nessa coisa, talvez até incidentalmente, como por exemplo a Genen Ryodan, sabe? Quando a gente achava que a Genen Ryodan já tinha sido uma carta fora do baralho, que eles já tinham resolvido seu arco, eles voltam com tudo, sabe? Nunca tiveram tão importantes quanto agora, porque do nada o Togashi mandou aquele flashback maravilhoso da trupe, sabe? Maravilhoso da aranha lá, contando como era a infância deles, como surgiu de fato, e aquilo é sensacional, sabe? Aquilo é simplesmente um dos melhores capítulos da obra inteira, sabe? A gente pega a obra inteira e aquilo tá lá, sabe? Aquilo é marcante, aquelas cenas do Kuroro lá dublando com a turma, e dele vendo toda a situação, da situação ficando cada vez pior, e o brilho nos olhos dele sumindo, sabe? Brilho nos olhos dele que era tão aparente, sabe? Ele era uma pessoa tão iluminada ali para as outras que dói ver como ele se tornou aquilo. Então a trupe tá inserida ali com suas motivações atrás do Hisoka, cara. E o Hisoka tá lá também, tipo, outro personagem ali que ganha cada vez mais importância. E agora ele tá com essa coisa de querer acabar com a Genen Ryodan inteira. E ele tá lá querendo confusão, porque é isso que define ele, é a confusão que ele quer. Ele adora o caos e é isso que ele procura. Ele não procura só um adversário à altura, mas também coisas que estão fora do alcance dele, é o que ele mais quer, sabe? Então é muito interessante a gente ver qual vai ser o próximo passo dele. Que ele apareceu, a gente teve ali um breve momento com ele, ele até bem cordial, assim, mais cordial do que se podia imaginar, mas ele tava ali, sem saber as intenções, tipo, que diabos ele tá fazendo naquele barquinho, sabe? Que diabos ele tá fazendo ali, sabe? Tá todo mundo ali. E no meio também dessas 3 famílias, que cada família é muito bem estruturada e tem uma lore ali, tem uma causa do porquê que eles estão ali, do que eles estão fazendo. E não só isso, aí a gente olha pra uma das famílias, tem simplesmente aquela coisa da Morena, cara, Morena Prudo. Que personagem, cara, o Togashi tá hypando ela há muito tempo, colocando ela nas capas dos volumes, nas ilustrações coloridas. Então dá a entender que ela vai ter uma importância gigantesca, só que a gente tá na pontinha do iceberg ali, não só dela, mas como de tudo ainda. Ele só tá explicando, e isso o Togashi sabe fazer muito bem. E pra quem acompanha Hunter x Hunter, ou já leu até Yu Hakusho, a gente sabe que o Togashi ele adora explicar tintim por tintim de tudo, sabe? Ele adora explicar as regras e tudo, porque aí sim ele pode brincar com tudo isso. Porque não existe a desconstrução sem a construção antes acontecer, sabe? Eu sei que muita gente fala e brinca com essa coisa da desconstrução do shonen, já virou uma piada, porque não foi muito bem tocada quando isso foi colocado em pauta aí
seja lá por quem, seja lá por quais pessoas, e isso acabou virando uma coisa que virou contra o feiticeiro, sabe, um tiro que saiu pela culatra, e as pessoas ridicularizaram muito isso, e outras nem tanto, mas enfim, o que eu quero dizer é que pra ter essa subversão das coisas, primeiro precisa ter algo muito bem construído, e o Togashi é mestre nisso, sabe, se ele não soubesse explicar tão bem, as subversões dele não teriam sentido, sabe, não teriam o mesmo impacto, então isso que ele tá fazendo com a Morena ali, de setar todo aquele negócio de um jogo próprio ali, de um jogo de NEM, outro jogo ali de uma habilidade, onde as pessoas têm levels, assim, que a cada assassinato que elas fazem, elas ganham um pouco mais de pontos ali, elas sobem de nível, ganham mais habilidades, enfim. E isso é muito interessante, cara, isso tá acontecendo ali no meio do caos, no meio desses conflitos, tem esse outro subconflito que está acontecendo, que vai afetar outro tipo de pessoa. E a gente olha, e não só isso, cara, agora tem os Zoldyks também estão lá, olha só, os Zoldyks estão lá, o Illumi também tá, pra pegar o Hisoka, e o outro irmão do Killua também tá por lá, cara, então, junto com a Aranha, então olha só quanta coisa tá se desenrolando, sabe, quantos personagens a gente tem nisso, e não só isso, a própria baleia ali que eles estão, o próprio barquinho que eles estão, tá simplesmente indo pro continente negro. Mas não é o continente negro que nós queremos ver, mas sim o continente negro fake, ainda tem isso. Eles não estão indo nem pro continente negro verdadeiro, porque tem essa expedição para eles ir nesse continente negro que é falso, para poder executar um plano lá de enganar os caras e tudo mais. Os caras de Kakin e tals, para eles acabarem tendo todos os créditos de realmente desbravarem a Terra verdadeira. E a gente tá vendo isso, sabe? E dentro de tudo isso a gente tem algo que nos foi lembrado agora, nesse último capítulo que saiu, que é simplesmente o Beyond de Netero, sabe? O filho do Netero tá nesse navio, sabe? O filho do Netero tá, tudo isso, e ele é o personagem principal de um arco que está por vir, sabe? Ele tem... as motivações estão nele ali, muitas das coisas que estão acontecendo não é por causa dele, ele é o gatilho para muita coisa, e ele tem uma importância gigantesca que às vezes a gente acaba esquecendo porque foi escanteado, sabe? Foi muito importante lá no comecinho, mas agora a gente entrou tanto nessa guerra aí de sucessão e tudo mais, que a gente até esquece as motivações que estão por trás disso. Então é muito interessante ver essa coisa do Beyond de Netero, sabe? Ele é um personagem tão bem feito, assim, tão enigmático já no começo, que ele é tão cativante que você quer ver o que ele é capaz de fazer, porque ele parece ser um personagem totalmente insano, que planejou cada coisa, assim, durante, sei lá, uns 30 anos, pra mais. Eu não sei colocar uma quantia certa, especular quantos anos o cara tava cozinhando ali, porque ele vê, cara, ele fez coisas, assim, que são inimagináveis. Vocês pensar que o cara teve esse tanto de planejamento. Então a gente tem essa coisa do Beyond de Netero, que tem seus aliados ali, a gente sabe que tem um traidor dentro do Zodíaco, já foi nos falado isso, né, que é o personagem que é o Macaco, e que vai ajudar ele de alguma forma. Tem toda aquela coisa do Pariston que fez, que foi tudo setado pra acontecer essas coisas. Teve aquela disputa com o Jing, cara. O Jing também é um personagem extremamente importante, que a gente quer conhecer mais dele, sabe? O Togashi fez a gente ter aquele gostinho de pelo menos nos dar a habilidade que ele usa, a principal habilidade dele, e é extremamente interessante, tem milhões de possibilidades que ele pode abordar. E então o Jing tá aí também, é alguém que a gente quer ver mais sobre ele. Com certeza a gente vai ter mais, sabe? A gente vai ter mais todo mundo, porque o Togashi não dá ponto sem nó. Se o Togashi explica alguma coisa, toca no assunto, a gente sabe que uma hora ou outra ele vai fazer isso se tornar realidade, sabe? Ele vai fazer isso se tornar relevante, importante, e a gente nunca sabe onde ele vai parar. A gente nunca consegue prever o Togashi, sabe? Isso é uma das maravilhas que ele tem como autor. E isso é um dos grandes pontos positivos que ele tem, é que a gente nunca sabe onde a história vai terminar. É sério, cara. Ele é mestre em fazer isso, e não importa quantas vezes eu falar, ainda não vai ser o bastante pro que ele realmente merece. E é sensacional, cara. É sensacional tudo aquilo que ele pode fazer, só de pensar. O cérebro já frita, porque é difícil, sabe? É um arco bem complexo, tá sendo. É difícil você lembrar quem é amigo de quem, quais alianças ali estão de pé, quais alianças já foram pro saco. E tem muito, sabe? Então, além de tudo isso, sabe? Tem todos esses conflitos acontecendo, tem todas essas expectativas colocadas ali. A gente pode pensar que, cara, cada príncipe ali tem uma besta de NEM com uma habilidade única, e nem todas elas foram reveladas.
sabe? Cada uma delas ali, de novo, em doses homeopáticas a gente vai aprendendo. O Togashi vai nos dando uma informação, vai nos dando uma explicação, e às vezes ele nem acaba terminando e o personagem já foi pro saco, sabe? E aí a gente sabe que a gente não vai ver mais daquilo. Mas além disso, eles também estão aprendendo NEM e estão desenvolvendo suas próprias habilidades, o que deixa tudo mais intrigante ainda. E assim, a gente vê esse aprendizado do NEM de novo. É muito interessante a gente ver simplesmente um prodígio, talvez o maior prodígio que toda a história já nos mostrou, sabe? Alguém com um nível tão impressionante que a gente nunca viu antes, que é o Tsednit. Eu odeio falar esse nome. É impossível aceitar a pronúncia desse nome, mas é o Tsednit, o quarto príncipe, para ser melhor, para vocês entenderem do que eu tô falando. E ele é um personagem assim, cara, ele é um dos personagens mais overpowers ali, e ele malemar aprendeu o que é NEM ainda, ele aprendeu os conceitos básicos, então ele carrega tanta coisa por trás dele, tanto mistério por trás, toda a personalidade dele é algo que a gente vê que esse cara deve ser um dos maiores vilões ali da série, e ele ainda nem foi pra ação ainda, a gente nem viu ele em ação tantas vezes, cara. Ele tem um poder ali que, sei lá, é pau a pau com o King Crimson, cara. E o King Crimson já tem aquela piada de ninguém entender. Imagina o King Crimson feito pelo Togashi, cara. A gente sabe que ele vai explorar todas essas regrinhas e vai colocar tintim por tintim até a gente ficar cansado de ler, né? Aqueles famosos painéis sem desenho, sabe? Só tem escritura, escritura, escritura. E é divertido ver, a gente se acostuma, cara. É muito mais fácil a gente aceitar do que a gente ficar contestando e saber que tudo aquilo que o Togashi tá fazendo é o que ele é capaz, sabe? Tudo aquilo que ele tá fazendo é o que a dor permite. E, cara, uma coisa que eu tenho que elogiar é que a arte desse novo capítulo que saiu tá muito bonita, cara. Tem uma parte em específico, que talvez eu mostre aí pra vocês, mas ficou muito boa, cara. Ficou nível, assim, Junji Ito das ideias, assim. Tem uma parte ali que a personagem mostra a língua dela, que tem uma marca, e dá um zoom, assim, na marca, cara. Coisa de louco, sabe? Mais uma das maluquices aí, que a gente vai entrar ainda. Eu vou falar um pouco desse novo capítulo que lançou, mas por enquanto eu vou continuar falando de tudo isso que está para acontecer e está acontecendo nesse exato momento. Então, cara, olha só quantos conflitos eu já listei pra vocês, e eu tenho certeza que eu tô esquecendo de muitos outros. Como, por exemplo, a gente tem o Zodíaco, cara, que eu nem toquei nesse assunto, mas o Zodíaco tá ali em ação, e é muito interessante a gente ver essa parte, essa sociedade aí de pessoas, esse grupo, agindo de alguma forma, sabe? Porque eles foram apresentados lá no arco das eleições, eles tiveram toda a sua importância, cada um ali foi muito bem estabelecido, e agora a gente tá vendo eles em ação, tá vendo? Cada um tem seu papel ali, cada um fazendo seu papel. E tem até o Leório ali no meio também, a gente não pode esquecer do grande Leório, que um dia ele vai brilhar, sabe? Ele já brilhou, né? Dando aquele socão no Jing, mas quem sabe ele tem um pouquinho mais de espaço, né? Mas eu acredito que a gente vai ter mais coisas dele. E olha só quantas coisas estão acontecendo, cara. E tudo isso, e eu ainda nem falei do continente negro de fato. Sabe, eu falei do continente negro falso, mas eu não falei das possibilidades que tem no continente negro, sabe? Imagina se eles chegam lá, o que vai acontecer com a história? Cara, a que ponto vai estar? O que já vai ter acontecido? O que mais vai poder acontecer? Quem vão ser os personagens que vão ser inseridos lá? Qual vai ser a história daquilo, sabe? É uma coisa tão grande que Togashi já tá nos dando um gostinho assim há muito tempo, sabe? Há muito tempo ele dá umas coisas sobre o continente negro, é uma coisa tão mística que a gente acha que nunca vai chegar lá, sabe? A gente acha que é algo impossível de se ver, assim, da gente conhecer, porque é tão misterioso, sabe? É tão um lugar que parece tão desgraçado, assim, que a gente nem imagina o que o Togashi é capaz de fazer quando as coisas caminharem pra lá. A gente nem sabe que personagem vai estar por ali, que personagem vai estar vivo. Porque a gente não pode esquecer que o Kurapika tá arriscando a própria vida, usando a habilidade dele por tanto tempo, que foi nos apresentado, que a habilidade dele tá matando ele por horas, sabe? Ele perde horas ali, ele perde dias, perde semanas, sei lá quanto tempo ele já perdeu por usar a habilidade dele. E isso é muito interessante, sabe? Porque o Togashi, se ele encana em matar um personagem, ele pode até trazer de volta depois, mas a morte dele vai ser sofrida. E, cara, o Togashi, ele é corajoso, sabe? Se ele encanar ali que não quer mais usar um personagem, ele não vai mais usar, mas vai fazer muito bom proveito de tudo isso.
E outra coisa, eu falei tudo isso, falei todo mundo que tá aí, mas tem também os que não estão. Porque sempre fica aquela dúvida, quando o Gon vai voltar? Será que o Gon vai voltar? E onde diabos está o Killua? Sabe, olha só as possibilidades que o Togashi ainda tem em personagens que ele nem tá tocando, sabe? Em personagens que ele até atiça um pouco a gente, colocando ali nas capas do volume, né? Tem uma capa muito engraçada, que tá todo mundo usando seu poderzinho, né? Tá os 4 principais. E aí o Gon tá falando que, é mesmo, eu não tenho nem, sabe? Eu não posso usar nem. E fazendo uma posezinha assim, e o Killua fala, nem sei onde é que eu tô, sabe? Então ele mesmo brinca com esse conceito de ter escanteado, né, esses 2 personagens por enquanto. Mas imagina quando ele desescantear eles voltarem de volta à ação, se é que eles vão voltar, porque fica essa dúvida, porque pra muita gente, o Gon já teve seu arco de personagem resolvido, o Gon já cumpriu seus objetivos e o final dele, bem, já aconteceu e agora é paciência. Mas eu não acredito nessa tese, sabe? Eu acho que o Togashi, ele é muito maluco pra parar só nisso, sabe? A gente vê ali que o Gon, ele encontra o pai dele, que ele achava que era o objetivo final de tudo aquilo que ele tinha construído, de tudo aquilo que ele tinha lutado, mas aí ele percebe que realmente não era só aquilo que ele queria, sabe? Ele não queria encontrar o Jing daquele jeito. Ele dá a impressão que ele queria simplesmente ter encontrado ele, ter conseguido cumprir esse objetivo de encontrar ele por conta própria. E isso ainda é um dos objetivos dele, pelo que eu tenho em mente. E assim também como ele ainda quer sentir o que o Jing sentiu sendo um Hunter. Ele ainda quer ter as emoções de um Hunter. Isso é a coisa que mais motiva ele. É ele ter toda essa coisa de se aventurar como Hunter, que ele ainda não pôde ter, assim... Ele não pode ter livremente, digamos assim. Ele sempre foi amarrado por alguma coisa que aconteceu. Ele ainda não pode ter sua própria motivação, sua própria especialização. Ele não pode ir numa expedição que ele montou, que ele participou, sabe? Ele participou de uma expedição praticamente suicida. E que, de novo, foram por outros motivos que ele foi parar lá, mas onde ele pode ir com as próprias pernas? É isso que eu acho que é a motivação do Gon, sabe? A motivação do Gon é explorar aquilo que ele quiser, sabe? Ele se entender como pessoa, como ser humano e como Hunter, que é o mais importante. E então acho que o arco dele não terminou, acho que tá longe de acabar. E eu tenho certeza que ele vai, em algum momento, ele vai aparecer novamente. E tem até aquela coisa, já que estamos falando de tantas coisas que aconteceram, que podem acontecer. Quem não lembra daquela frase, daquele flashback que definiu o Jairo, sabe? O personagem mais intrigante de Hunter x Hunter, talvez o vilão final de Hunter x Hunter, quem sabe, não sabemos. Talvez um cara que nunca mais vai aparecer e só teve seus minutinhos de fama no mangá. Mas esse link com ele, com o Gon, todo mundo quer ver. E talvez por todo mundo querer ver, o Togashi não vai fazer, mas... aí não tem o que fazer. Enfim, olha só quanta coisa tem pra fazer. E o Togashi parece estar com muita disposição para fazer isso, sabe? Porque mesmo com tudo isso, ele ainda continua. Ele ainda mostra muita vontade de continuar. Ele não quer parar de jeito nenhum. E isso eu acho lindo, sabe? Porque o Togashi é um cara que venceu os editores, sabe? Venceu a pressão da revista. Ele venceu essas datas, esses prazos malucos e insanos, sabe? Ele chegou num ponto onde ele faz no tempo dele, quando ele quiser, quando ele puder. E publica quando ele quiser, quando ele puder também. E isso pra mim é o que fica, sabe? Isso pra mim é o auge de um mangaka. Ele conseguiu isso. Depois de muita luta, depois de muito sofrimento, ele conseguiu ter essa condição que eu acho essencial pra poder ter uma obra bem feita. E Hunter x Hunter é muito bem feito. É chover no molhado. E eu realmente... vou chover muito ainda falando dessa obra, cara. Podem ter certeza que terão mais vídeos sobre Hunter x Hunter. E assim, agora falando um pouco, tocando um pouco no capítulo recente, sabe, no 401. Então se você ainda não leu e não quiser receber nenhum spoiler, bem, eu espero que o vídeo tenha sido bom pra você. Mas caso você não ligue pra spoiler, ou você já tenha lido, venha comigo. E cara, eu adorei, sabe, eu achei muito bom esse capítulo. Ele adiciona mais coisas ainda, sabe? Ele adiciona mais temperos nessa receita. E a gente se questiona muito, sabe? Onde é que tudo isso vai parar? Porque agora simplesmente foi revelado que um dos príncipes é filho do Beyond Netero, sabe? Um dos príncipes é filho dele. Ou pode ser, como foi levantada a questão, mas... como disse, Togashi não dá ponto sem nó. E aí leva a gente a teorizar quem diabos é o desgraçado que é o filho dele. E não só isso, tem uma personagem que foi apresentada e a motivação dela já leva um pouco
uma outra camada para essa história, sabe? Já adiciona um outro grupo de pessoas que estão ali envolvidas nessa guerra e vão ser muito importantes para a resolução dela, com aquela coisa das maldições, com os filhos, com os filhos do Bel Netero que ele preparou para estar nesse escalão aí, para estar envolvido nessa parada de Kakin. Então você vê que o cara já estava planejando isso, cara. O cara tá totalmente Big Moon das ideias. E cara, eu fiquei incrédulo de ver que o cara volta, ele não voltou tranquilo, não voltou manso, sabe? Não voltou ali recapitulando, ou com uma história mais água com açúcar. Não, ele já voltou adicionando um novo elemento que muda muita coisa, sabe? Adicionando uma aliança do Kurapika com mais um príncipe, e esse príncipe que tá muito ligado ao quarto príncipe. Então a gente vê que o Kurapika tá cada vez mais perto de conhecer o Tsednik lá. E imagina se ele olha a coisa e vê os olhos dele, sabe? Que diabos pode acontecer daí? Uma coisa que a gente fica apreensivo, sabe? Desses encontros que podem acontecer, sabe? Desses encontros entre cada príncipe, entre cada guarda-costa. E uma coisa que eu lembrei agora, que também tá acontecendo, sabe? Né? Nessas sessões que o Kurapika tá ensinando o Nen pra rapaziada, olha só. Em que o Kurapika foi se meter, ele tá ensinando o Nen pra todos os guarda-costas, a fim de criar ali um impasse, de criar algo novo, de criar um fato novo. E nesse meio tempo que ele tá fazendo tudo isso, que ele tem a estratégia dele ali para ensinar Nen numa velocidade muito acima do normal, sabe? Uma coisa que é surpreendente. E ele tá nessa e estão acontecendo assassinatos ali porque tem alguém usando uma habilidade de Nen que tá matando geral. E ninguém sabe quem é essa pessoa, ninguém sabe quem diabos é essa pessoa. E fica essa tensão, porque muitas vezes some ali um personagem ou outro e todo mundo fica mais desconfiado, e isso vai adicionando mais perigo ali pro Kurapika continuar com o seu plano, vira um empecilho e as coisas vão seguindo como se nada tivesse acontecendo, né? Porque não tem muito o que fazer, não tem como achar a pessoa que tá fazendo isso, e ela não parece que tá muito afim de se revelar. Então é mais uma trama que tá acontecendo no meio desse emaranhado de desgraças. E eu fico muito feliz, sabe? É uma leitura muito boa, Hunter x Hunter. É uma leitura pra você ler com calma, porque tem muito texto, sabe? Tem muito diálogo, tem muita explanação, mas é necessário, sabe? Como eu disse, o Togashi é mestre em explicar tudo pra poder brincar com isso depois, sabe? Porque não valeria de nada se ele não explicasse, simplesmente fosse fazendo twist atrás de twist e não teria impacto. O Togashi é assim, e eu respeito muito ele por ele ser desse jeito, sabe? Por ele ter essa paciência em tirar um tempo pra parar um pouco a história e falar, não, a gente vai explicar coisas, a gente vai colocar coisas novas, explicar cada uma delas para que depois isso valha a pena, para que depois isso faça sentido e faça sentido o que eu vou fazer com tudo isso. E eu confio muito, sabe? Eu confio no Togashi, confio no potencial dele. Ele já mostrou que não tem porquê a gente não confiar, que ele sabe muito bem o que está fazendo. E eu fico feliz que depois de 2 anos a obra tenha voltado, e voltado aí por um bom tempo, eu espero, sabe? Eu espero que ela dure e que os capítulos sejam tão bons quanto estão sendo, sabe? Porque manteve a qualidade. Assim, eu realmente não senti a diferença em ler o mangá agora, sabe? Ler esse novo capítulo, parece que não existiu hiato, sabe? Porque muitas vezes quando o autor tem problemas de saúde, a gente vê ali a obra antes dele ter esses problemas, e aí a gente vê quando teve hiato, e a gente vê como voltou. A volta não obra do mesmo... A volta... Eita, me confundi aqui. A obra não volta desse jeito, sabe? A obra volta um pouquinho pior, sabe? Com os traços um pouquinho ali mais leves, assim, com menos diálogos, com um cenário um pouco mais defasado, assim, que tá tudo bem. Mas o Togashi parece que não perdeu a mão, sabe? Parece que, como eu disse, tem uma página lá que tá muito bonita, e parece que ele voltou até melhor do que ele tava. E isso é muito bom, sabe? Eu vejo isso de uma maneira muito positiva. E esse vídeo mesmo é pra gente celebrar a volta de uma obra tão amada e tão aclamada, que é Hunter x Hunter, que pra mim é de longe a obra com maior potencial desse nicho, sabe? É o shonen de porrada com mais potencial de todos aqueles que eu conheço. E eu acho que eu ficarei muito feliz em viver no tempo que essa obra está sendo feita, e talvez ter o privilégio de acompanhar o seu final, sabe? Porque eu acho que Hunter é um daqueles animes, é um daqueles mangás, é uma daquelas obras
que vai ter um final que ninguém espera. Sim, o Togashi já deu uma entrevista, ele já deu relatos, inclusive, do que ele pensa pro final de Hunter x Hunter. Isso é algo muito relevante pra gente falar, porque ele apresentou 4 finais, e um ele descartou, e descartou de uma forma bem interessante, a melhor forma possível. Então, e esse final que ele descartou é o final que ele deu caso ele vá pro saco. Ele falou bem assim mesmo. Falou, caso ele não consiga terminar com a obra e a obra termine com ele, o final vai ser esse daí. E foi um final que eu gostei. Achei muito interessante. E é bom que ele teve esse cuidado, né, de já deixar um final caso o pior aconteça. E esse final, ele é simplesmente ali a neta do Gon pescando o mesmo peixe que o Gon pescou. O mesmo monstro ali daquele laguinho, e levando pro Gon e falando pra ele o exato oposto do que o Gon falou pra Mito, falando pra ele parar de encher o saco com essa história dela se tornar um Hunter, que ela não quer mais, ela não quer seguir esse caminho, e ele não para com essa de contar histórias, de incentivar, e parece que ele fez uma promessa para que se ela conseguisse catar esse peixe, ele parava de encher o saco. E assim, e no final dessa obra a gente vê o Gon ali, a figura do Gon, uma figura misteriosa ali, velha, já com muita experiência. A gente vê ela de relance chegando ali, e assim termina. Basicamente, falei de uma maneira bem crua, mas é isso que acontece. E ele falou que tem outros 3 finais. Um final que seria basicamente um good ending, um final que seria o bad ending, e um final meio a meio. Então ele já tem na cabeça esses 3 finais, basicamente, e que ele vai escolher o mais oportuno para trazer pra gente, sabe? E então é muito interessante ver que ele já pensou nisso, sabe? Tem tantos mangakas aí que parece que nunca pensaram no final, que só foram pensar no final dos 45 segundos do tempo e acabaram fazendo cagada. Então é muito interessante ver que ele, assim, a obra ainda não, ela pode estar se encaminhando pro final, os conflitos podem estar ali já numa altura que já passaram muita coisa, na verdade, né? Você pega Hunter x Hunter, já aconteceu muitas histórias, então a gente poderia até teorizar que tá no final, mas o arco ainda tá no começo, se a gente parar pra pensar. Sabe, se a gente parar pra pensar que o objetivo é o continente negro, não aconteceu nada ainda. A gente tá ali no bico do iceberg, sabe? A gente tá ali bem na pontinha ainda de tudo que tem pra acontecer. Isso que me deixa tão animado, sabe? Que ele ainda tá longe de acabar e tem muita coisa que vai acontecer. E eu repito de novo, cara. Quando o Togashi soltar o freio e o caos começar a comer, cara, não tem como segurar, sabe? Não tem como segurar. Vai ser uma maravilha. E eu tô muito animado mesmo com essa volta. Espero que vocês também. E é isso, meus amigos. Eu não tenho muito mais o que dizer. Eu acho que eu já cobri tudo aquilo que eu tinha pra falar. E provavelmente eu esqueci de alguma coisa, mas fazer o que, né? Então, comentem o que vocês acharam desse capítulo novo. Do que vocês acharam dessa volta. E comentem também o que vocês acham que vai acontecer. Sabe? Quais conflitos vão se resolver de uma maneira decente. Ou quais conflitos não vão se resolver. Ou simplesmente o que vocês acham que está por vir, meus amigos. Comentem aí que eu ficarei feliz em ler e responder todos vocês, meus amigos. Mas eu encerro aqui falando que estou muito feliz com a volta de Hunter x Hunter.